Continuando nosso aplicativo FDP, hoje nós vamos mexer com a parte de lista. Tá? Então a parte de lista é interessante. Então nós fizemos aqui um estudo, né, sobre o ActivityMain, sobre o ciclo de vida, né, das Activities, a interação entre as Activities, passagem de parâmetro, né, nós vimos aqui o bundle, como que passa parâmetro. Tá, tem só um detalhe aqui, ó. Uma pergunta aqui para vocês, ó. Se caso eu quisesse passar de uma tela para outra, um objeto que você criou, por exemplo, o que é o resultado aqui nesse caso? Nesse caso o resultado é um double, né? Então o double que está chegando como parâmetro, ele é levado como parte do bundle, como um objeto do bundle associado, vinculado à nossa intent e carregando aqui uma outra activity. Mas e se eu quisesse carregar um objeto para o outro lado? Por exemplo, assim, não que double não seja um objeto, mas um objeto criado por você, uma classe criada por você. Então como seria isso daí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classe double. Olha só, qual é a característica da classe double? Ela extends number e implementa essa interface de comparação, comparable. Vamos dar uma olhadinha nessa classe number aqui? Olha que interessante, a classe number implementa o serializable. Tá vendo isso aqui? Isso aqui que é interessante nós entendermos. Ó. Se você quiser criar um objeto que possa ser transportado pelo bundle, basta você implementar ele, criar uma classe que implementa o serializable e enviar dentro do bundle. Por exemplo, vamos supor o seguinte, ó, só para a gente ver um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Abrindo de novo aqui nossa classezinha. Deixa eu abrir ela aqui. Resultado. Vamos supor que... Opa, essa é a classe que já mostra o resultado, né? Uma classe main activity. Vamos supor que eu quisesse colocar esse resultado, eu quisesse criar uma classe resultado, por exemplo. Uma classe resultado. E não passar um double direto. Eu criasse uma classe resultado que tivesse tanto resultado como um monte de outras coisas. Tipo, aqui nós recebemos um double, né? Mas vamos supor que eu quisesse encapsular esse double dentro de outro objeto, criasse uma classe resultado. Né? Vamos supor que eu quisesse criar uma classe resultado como se fosse assim, ó. Class, vou deixar bem aqui no cantinho só pra gente entender a ideia, tá? Ó, resultado. Cria uma classe resultado e que dentro dele eu vou ter um double. Por exemplo, você viu que eu encapsulei um double, a classe é resultado. Agora eu poderia passar, né? Aí eu poderia pegar esse resultado aqui, que chegou em double. Eu vou colocar em público aqui só pra gente entender a ideia, tá? É só pra entender a ideia, nem precisa se preocupar com esse exemplo aqui. É só um exemplinho básico que me veio na cabeça aqui agora, só para te mostrar o seguinte. Ó. Aqui no double eu estou colocando direto. Ó. Perceba o que eu estou falando aqui. Eu estou colocando um double como resultado do cálculo. Mas e se existisse uma classe qualquer que você quisesse passar de uma tela para outra? Né, de uma activity para outra? Um objeto qualquer. Né? Aí nesse caso, eu não poderia mais passar dessa forma. Vou até colocar um construtor aqui só para você entender aqui. Ó. Vou pôr um construtor aqui. Ó. Public resultado esperando um double. Vou pôr logo o privado aqui nele, vai. E aqui um método get nele, um get double. Um get resultado. Pronto, só isso aqui. Olha o que eu fiz. Eu simplesmente encapsulei o resultado. Vou chamar aqui de R, só para não misturar. Aí, ficou assim. Ó. Um Rzinho, vou chamar de res, tá? Vai. Que indecisão, né? Vai. Vai ficar com ele. Porque o R já vai pensar no R do Android. Então, beleza. Olha o que eu fiz. Eu criei uma classe resultado que guarda uma propriedade privada que é o res. Que no momento que você instanciar ela, você passa como parâmetro um double e ele encapsula o double internamente. Perceba? Eu crio uma classe resultado. Então isso quer dizer o quê?
E se eu quisesse agora, nesse bundle, ao invés de passar o double diretamente como eu fiz aqui, ó, eu quisesse passar um objeto da classe resultado com um double dentro. Aqui eu teria que fazer o quê? New resultado, ó, new resultado, que é a minha classe que eu acabei de criar, passando o double que está chegando, que é esse cara aqui, ó, esse double aqui, ó. Perceba que eu coloquei o double dentro de um objeto da classe resultado. Eu criei uma classe resultado e encapsulei. Tá ali. Só que perceba que esse put double não vai dar certo mais, olha só. Porque ele espera que você passe do lado de cá um objeto do tipo double. Esse objeto lá de cá é do tipo double? Qual que é o tipo dele? Resultado. O tipo é resultado. Mas ele fala, put double, não posso colocar o objeto resultado. Dentro dele tem um double, está escondido. Nós escondemos o double dentro dele, encapsulamos. Tá? Mas ele não é mais double. Então o que eu tenho que fazer aqui? Nesse caso, primeira coisa, eu não posso mais trabalhar com put double. Eu vou até colocar em comentário aqui o que estava antes, ó, só para não perder. Aqui. Deixa assim, ó, comentário. Aí. Deixa comentário bonitinho, não, o que era antes. Agora aqui, ó, tem que ser o que? Put serializable. Aí que entra o detalhe. Eu vou continuar, vou passar um objeto resultado. Poderia ser um objeto pessoa, poderia ser um objeto cliente, poderia ser qualquer coisa. Eu passei agora um objeto resultado, só que eu tenho que implementar, fazer com que essa classe implemente serializable. Aí, pronto. Agora eu consigo, put serializable. Qualquer tipo de objeto que você quiser transportar de uma tela para outra, basta você criar uma classe do tipo serializable, e aí você pode instanciar ela. Eu poderia ter instanciado antes, é que aqui eu quis instanciar na mesma linha, porque a única coisa que eu preciso fazer nesse objeto é configurar o resultado dentro dele. Então eu coloquei dessa forma. Tá? Mas o que eu estou querendo transmitir para você agora, que você entenda, é que dentro do bundle eu posso pôr double, eu posso pôr integer, eu posso pôr pessoa, eu posso pôr cliente, eu posso pôr qualquer outra coisa, desde que o objeto que você vai colocar implemente essa interface serializable. Aí você põe um put serializable, quer dizer um objeto qualquer, um objeto genérico que você está inventando. Beleza? Agora, para os comuns, para aqueles mais basicões, então nós já temos aqui o double, né? Já temos aqui o double, o integer, o float, nós já temos esses casos. Na verdade, eu só quis deixar um exemplo de como seria passar esse objeto. Lá no outro lado, para você pegar esse cara, seria o extra, tá vendo? Aqui, ao invés de pegar ele como get double, como que seria para pegar ele? Exatamente, eu vou colocar isso aqui em comentário, olha lá. Então seria, nesse caso aqui, eu poderia até ter um objeto serializable aqui, mas eu já sei que é resultado, o tipo dele, ó, resultado, recebe, aí eu vou colocar aqui, ó, resultado, bundle.get serializable, que vai me retornar um objeto serializable, tá certo? Que vai ser o cálculo. Eu só mudei o tipo na forma de capturar. E aqui eu tenho que fazer um casting, né? É isso aqui, ó. Eu tenho que fazer um casting. Resultado. Beleza? E aqui o cálculo eu não posso mais acessar direto, né? Por que eu não posso acessar direto? Porque ele tá escondido, né? Ele ficou escondido. Ele ficou escondido. Aqui eu tinha pego direto, ó. Ele ficou escondido dentro desse objeto. Então eu tenho que colocar aqui, ó, resultado.get, o R, esse cara que é o meu valor a ser calculado. Então assim, só para revisar, eu tenho uma classe qualquer que eu acabei de inventar, que implementa essa interface, e isso dá a ela o direito de ser utilizado no bundle. O bundle já tem um método apropriado para você anexar a ele qualquer objeto. Ele não trabalha com somente os objetos que nós estudamos. Quer dizer que eu não posso... Eu posso pôr uma string no bundle? Posso. Posso pôr um double no bundle? Posso. Posso pôr integer no bundle? Pode. Posso pôr uma pessoa no bundle? Posso. Pode ser um objeto resultado que eu acabei de inventar no bundle? Pode. Desde que ele implemente o serializable. E aí você usa o put serializable para inserir ele e usa o get serializable para poder acessar ele. Beleza? E aqui nós podemos... foi perguntado aqui se eu poderia passar mais de um... Se você poderia passar um double, um serializable no mesmo bundle. Pode. Então no mesmo bundle você pode vir aqui, ó, e colocar um double
opa, put, você pode colocar aqui um double, né? Por exemplo, número double, você pode passar um double aqui, e aqui você colocar um número double. Por exemplo, passei um cara. Posso no mesmo bundle colocar uma string, né? Olha lá. Será que tem string? Put string, aí vou colocar lá, sei lá, str, aí aqui eu coloco, a chave vai ser string, e aqui eu coloco o valor da string. Perceba que o valor da string, ó, esse cara aqui, ó, esse objeto aqui, ó, ele tem que coincidir com esse put. Se eu estou colocando um put string, então esse valor tem que ser string. Se eu estou pondo um put double, esse valor tem que ser um double. Se eu estou pondo um put serializable, eu estou colocando, esse objeto que eu estou inserindo tem que ser um serializable. Tá? Beleza? Eu poderia usar o put serializable para o double também? Eu poderia usar? Posso. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Outro double, olha só. Bundle.put put serializable, olha lá. E colocar aqui, ó, a chave, número. Esse aqui é o nome da minha chave. Valor 10.5. Eu posso fazer isso? Posso, ó. O que é o 10.5? Não, double. E o double não é um serializable? É ou não é? O double é um serializable. Eu cliquei aqui na classe double para vocês verem. Posso até fazer aqui o new double para ficar mais fácil. New double. Assim, ó. Fica até mais fácil. Porque aquele double mesmo é um double primitivo, né? Agora aqui sim eu estou passando um objeto que é serializable. Por exemplo. Então se eu clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar nele, e observar que a natureza do meu double é a família dele. Ele veio do number, tá vendo? Que o number veio do serializable. Então quer dizer que um double é um serializable. Se o double é um number e o number é um serializable, então por uma transitividade, né, o double é um serializable. Tá? Por uma herança da ponta. Beleza? Fechado? Então ficou assim. Isso aqui foi só para uma didática. Não precisa implementar isso aqui. Tá? Isso aqui foi só para te passar. É uma coisa que ficou pendente eu passar para vocês a respeito do bundle. E a gente vai ter oportunidade de passar nesse bundle objetos que nós vamos criar. Então, você não precisa nem se preocupar em implementar isso aqui. Foi só para deixar um exemplo para você do serializable aqui. Tá? A gente vai ter oportunidade de mexer mais com isso. Vou deixar esse exemplo. Vou apagar aqui o que eu fiz, né? Esses caras que eu fiz aqui. Deixei um comentário aqui de cima e coloquei um da classe resultado. Perceba que eu criei uma classe resultado interna isso aqui, tá? Uma classe, na verdade não é uma classe interna. Eu estou aproveitando o mesmo arquivo e criando uma classe. Só para evitar criar uma classe, um arquivo só para isso. Que eu queria mostrar para vocês didaticamente falando. Porém, é altamente recomendado que você tenha uma classe para cada, né, um arquivo para cada classe, tá? O pessoal para te mostrar. Com relação a esse put serializable aqui, alguma dúvida? Vocês entenderam isso aqui ou eu tenho dúvida? A ideia dele. Qual que é a ideia dele? O objetivo dele? O que você entendeu? Então, olha só. Nesse mesmo projeto, que é o nosso aplicativo FDP, ele já tem aqui uma main, que é a tela inicial, né? O que essa tela inicial faz, nesse caso aqui? É um cálculo, né? É um aplicativo que faz um cálculo, estuda aqui os ciclos de vida. Então vamos deixar o seguinte, ó. Vamos criar assim um pacote para esse aplicativo. Vamos criar um pacote aqui. Vamos segmentar isso aqui em pacote. New package. Façam comigo isso aí. E vamos chamar ele de cálculo. Pronto, esse aqui é para o cálculo. Opa, fiz uma barra. Nossa calculadora, um pacote cálculo. Esses dois carinhas aqui, ó, vão ficar dentro do cálculo. Pronto. Olha lá, refactor, ó. Cliquei e refactor. Ou seja, o cálculo acabou. O cálculo acabou. Simplesmente arrastei para dentro do pacote cálculo. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou criar um outro pacote que é uma agenda. Vamos fazer uma agenda. Tudo dentro do mesmo aplicativo. Uma parte do aplicativo é a calculadora, outra parte do aplicativo é uma agendinha. É um aplicativo multifuncionalidades. Igual aquelas facas. Vocês viram aquelas facas que tem um monte de funcionalidade? Canivete. Canivete, né? Não, mas ele tem um monte de coisa. Ele é cortador de unha, ele é furadeira, ele é canivete, ele é... Hã? Esqueci o nome daquele negócio lá. Agora é o seguinte, ó. Perceba que o main
O main, ele é o principal. Ele está aqui, ó. Então, esse main nós vamos chamar, nós vamos refatorar ele. Vamos refatorar ele, vamos renomear ele. Ele fala que não está numa posição de refatorar. Deixa eu só visualizar aqui. Rename. Tá. Ele fala que nós não podemos refatorar ele aqui. Deixa eu só verificar aqui. Aqui, eu clico direito. Refactor mesmo. Olha lá, File Rename. Vamos renomear o nome desse arquivo. Tá vendo? Ao invés de Main Activity, vamos chamar ele de Calc Activity. Só para calculadora assim. Para separar aqui, agora nós vamos criar outro módulo do nosso sistema. Tá? Então ficou como Calc Activity. Né? Opa, aqui ele não refatorou. Vamos chamar aqui de Calc Activity também. Aqui. Beleza. Vamos arrumar algumas coisinhas aí. Onde tiver Main Activity tem que mudar também? Vamos trocar. Então, na verdade, ele devia ter feito o refactor aqui, né? Então, só verifica. Se você der algum problema, altera aqui, ó. Altera aqui, ó. Calc Activity. E aqui, ó. No modo resultado, Calc Activity. Nós separamos aqui. Então, olha só, gente. Nosso cálculo está aqui, né? Só vamos dar uma revisadinha no layout. O que nós fizemos aqui no layout? Ó, perceba que está assim, ó, layout, ó, main activity, tá vendo? Vamos renomear esse layout para ele ficar calc. Olha lá. Nós estamos meio que modularizando, né? Vai ficar assim, ó, calc XML. Pronto, deixa só assim, ó, calc XML. Ficou o calc XML e o resultado XML. O calc é daqui, ó, do calc, tá vendo? Esse é no refactor que você isso, entendeu, né? isso. É no rename file, né? Na verdade o outro era no refactor também, mas por algum motivo ele não fez o refactor e eu fui no rename file. Mas era para ter ido no refactor rename e ele ter feito tudo automático. Entendi. Ficou porque só calc, né? Só calc, ficou assim, ó, layout. Então layout calc e o layout resultado. Tá? Ele deixou de ser o main agora. Tá? A gente só vai ter que fazer um ajuste depois lá no manifest. Deixa eu voltar aqui para a perspectiva Android, tá vendo? Vou voltar para a perspectiva Android, estava na perspectiva Project. Ó, só no manifest, ó, ele está dizendo, ó, o manifest aqui, ó, o main já era, ó, tá vendo? O main não existe. Ó. Se eu quiser ainda que o calc fique sendo main, é só eu vir aqui e colocar calc, ó, tá vendo? O calc ainda continua sendo o principal. Se eu rodar o aplicativo, ainda é o calc que vai ser chamado. Mas depois, conforme nós formos experimentando outros módulos, nós vamos trocar aqui quem vai ser o main. Tá? Nós vamos trabalhar aqui. Só para a gente testar agora, o jeito que está aqui, vamos rodar o aplicativo e testar. Olha só, depois que nós fizemos o refactor, o aplicativo continuou carregando. Tá? Vou colocar aqui 2 números, fazer a soma, e ainda continua mostrando o resultado depois que eu coloquei esse Eliasmo também. Tá? Então continua tudo funcionando. Para a gente continuar indo no próximo passo agora. Beleza? Então nós organizamos aqui dentro de pacotes. E dentro do pacote cálculo ficaram 2 activities. A principal do cálculo e a resultado do cálculo. E nós inserimos no nosso manifest considerando o cálculo como sendo main. Depois nós vamos criar um menu como sendo main, né, para poder navegar em todo o aplicativo. Agora vamos fazer uma agendinha, né? Então vamos aproveitar esse mesmo pacote, ao invés de cálculo, aqui dentro, né? Vamos inserir um pacote. Então o pacote ele vai se chamar agenda. Então nós podemos colocar assim, ó, br.com.fabrica de programador .fdpapp .agenda. Tá, br.com.fabricaprogramador.fdpa.agenda. Opa, fiz uma bobeira aqui. Desculpa, eu tinha selecionado aqui o cálculo, tá? Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Tá. Aqui também dá. Aqui é o teste, né? Olha só. Aqui também dá para inserir, por aqui, ó. Porque na verdade o que nós queremos nós queremos um irmão do cálculo, nós não queremos um filho do cálculo, né? Então pode ser por aqui, ó. New package, por exemplo, agenda. Ó.
Olha só. Peraí um pouquinho, professor. Então, com esse pacotezinho agenda aqui, vamos inserir uma activity, um arquivo. Vou criar uma classe simples, tá? Que vai ser o meu agenda activity. Agenda activity. Pronto, só isso aqui. Agenda activity. Aí nós queremos colocar aqui na agenda activity. Vamos dizer que ela é uma activity, né? Extend activity. Existe uma classe interessante que é o app compact activity, que é muito interessante essa activity. É um tipo especial de activity. Se você estender ela, olha só, se você observar a herança dela, ela vai herdando, ela é uma classe bem especialista. É um tipo de activity interessante de trabalhar. Até agora nós trabalhamos com a classe activity pura. É a mais genérica possível. Tá? E nós escolhemos agora a app compact activity, porque eu vou mostrar para vocês como que utiliza ela. Tá? Então é um tipo especialista de activity. Então coloca assim, ó, ao invés de activity 5, põe app compact activity. Verifique se deu certo. Tá? Aí você pode remover esse import aqui. Qual pode ser? Aquele import desnecessário da activity anterior. Aí beleza, tá assim. É a mesma coisa, ela é uma activity como se fosse a classe activity. Porém, ela tem mais recursos. Tá? E a gente pode achar interessante utilizar. Só para que você teste aí, ver se vai realmente importar essa classe. App compact activity. Bom, criamos essa activity, agenda, onde nós vamos carregar o formuláriozinho, né, o formulário, e ao clicarmos no salvar, nós queremos listar essa agenda em um list view, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Que é o list view. Então nós queremos carregar um layout, eu vou colocar só um campo, nome, e um botão salvar. Ao clicarmos no salvar, temos que carregar esses dados dentro de uma lista. Aí nós temos que entender. Então, para isso, vamos só implementar aqui o onCreate. Nós nem precisávamos, tá, gente, nesse momento, do app compact activity. Mas eu só estou colocando para a gente já começar a saber que ela existe e em algum momento do curso a gente vai usar ela. Tá? Até então não mudou nada. É uma activity simples. Beleza? E vamos definir um layout. Então, nós vamos definir aqui um layoutzinho. Só que esse layout já não vai ser mais esse layout não vai ser mais da calculadora. Então a gente poderia até começar já a segmentar o nosso layout, né? Colocar uma pasta de layout da calculadora, a outra da agenda, né? Porque aqui é resultado. Resultado de quem? Da calculadora, né? Então, por enquanto, para a gente não mexer com a estrutura de pasta, vamos só fazer um refactoring nele. Só um refactoring nele. Aí, ó, rename, só para ficar assim, ó. Calc resultado, underline resultado. Pode dizer, aí faça o do refactoring. Só para ficar assim, ó, o calc e o calc resultado. Esses dois fazem parte da calculadora. Agora vamos aproveitar o mesmo layout ainda, o mesmo pacote, e vamos criar agora a agenda. Então, new layout resource file, e vamos colocar agenda. Vamos colocar linear layout. Layout linear. Nós vamos colocar só um campo e um botão. Então, voltando, quem se perdeu aqui, é só clicar aqui com o direito no layout. Não consegui fazer o refactor. Tá, eu vou voltar no refactor. Aí você vem aqui no layout e coloca assim, ó, agenda. Pronto. Mantém o linear layout e finalizamos. Olha aí. Beleza? Ele criou um linear layout. Agora nós temos um linear layout, vamos colocar aqui um campinho. Vamos colocar aqui um campinho que vai ser um text view, né? Text view. A largura dele vai ser wrap e a altura dele, perdão, a largura dele vai ser o tamanho do pai. Então nós vamos colocar aqui, ó, match parent. E a altura dele vai ser a altura da própria texto, wrap content. E vamos colocar aqui um texto pequeno que vai ser nome, somente o nome. Nome. Texto, esse aqui é um formuláriozinho, né? Vai ter só o nome, embaixo um campo de entrada, o cara vai digitar, salvar e aparecer numa lista. Tá? Beleza? Então eu venho aqui
E coloco agora um edit text, né? Largura, match parent, altura. Vamos colocar aqui o wrap content. E um ID. Esse cara aqui vai me interessar colocar um ID. Por quê? Arroba mais ID. Ele vai criar um inteiro lá dentro daquela classe do R. Dentro da classe R tem uma classe ID. Que vai ser gerado um inteiro para ele. Mais ID, tá? E aqui eu coloco assim, ó. Edit text. Vou chamar esse cara de nome. Edit text nome. Pronto. Tá? Edit, assim, add nome. Pronto. Tá ali. Põe tudo. É que assim, aqui no XML normalmente a gente põe esses nomes mais obedecendo o padrão do XML, tá vendo? Tudo com underline. Aí lá no Java a gente tira isso aqui e coloca. E aqui lembra que não é legal colocar assim, né? Deixar assim solto dentro do text view. É legal colocar antes aqui. No string, né? Alt Enter, extrair isso aqui para uma string. E aqui vamos colocar assim, ó, nome, né? Nome é o nome da chave, ó. Isso, aqui é o Alt Enter. Tá. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Quem tá com outro computador? É Alt Enter mesmo. Alt Enter. Do lado do Command ali. Isso, claro. Aí fica assim, ó. Tá. Beleza, ó, nome. Oi? Qualquer coisa também, você pode, sabe o quê? Olha aqui, ó, vou pôr aqui, ó, banana. Você pode fazer assim, ó. Você pode clicar aqui, ó. Olha só uma coisa legal. Acho que vai dar certo, bem legal também. Pelo design, ó. Já que, né, às vezes pelo a paletinha, pelo próprio design, tem a propriedadezinha aqui, ó. Também dá. Deixa eu pegar aqui o painel de propriedades. Pelo painel de propriedades, só você clicar em cima do componente e ele fica escondidinho aqui, ó. Tá vendo? Component tree, a árvore de componente, ó. O texto que está aqui dentro, ó, do componente é banana, tá vendo? É o texto que eu coloquei, né? Ele está aqui, ele faz parte de uma dessas propriedades, ó. Então, a gente vai rodando aqui, ó. Olha lá, banana, tá vendo? Aí, banana, é o texto dele, ó. Eu posso vir aqui do ladinho e tem uma ferramentinha também. Deixa eu tentar puxar mais aqui. Aí, cliquei uma ferramentinha, ele está me mostrando os resources que existem, ó. Olha lá, text, clicando do ladinho, ele mostra dentro do string, olha só. Existe alguém que você quer associar dentro do string, ó? Aí eu quero criar uma chave lá dentro, ó. New resource, ó. New string value. Também é permitido fazer isso, ó. New string value. E aqui eu ponho, eu quero pôr uma chave chamada banana, com o valor banana. Banana, com B maiúsculo, por exemplo. E dá OK. Olha só o arquivo strings, como vai ficar. Banana. Mesma coisa que o Alt Enter, só que você vai dar um monte de clique, né? Um monte de clique. É uma ferramenta. Então, de repente, você está aqui na parte gráfica. Quem gosta, né, de trabalhar com a parte gráfica ali. Então, vai no XML do layout, do agenda. Aqui tem duas abinhas, o design e o text, né? Você pode ir para a ferramenta design, clicar em cima. Vou aumentar aqui, ó. Clicar em cima do text view. Abre a árvore de componentes. Normalmente ela vai estar escondidinha assim. Tree, components. Você pode ver todas as propriedades aqui e trabalhar com elas, configurar por aqui. Nesse caso eu cliquei aqui e mandei banana. Tá? Mas eu não quero a chave banana. Então essa ferramenta me permitiu buscar dentro do string quem eu quero representar no layout. Nesse caso eu quero buscar dentro do string quem? Quem já existe lá dentro? Cadê? O nome. Olha lá, nome, é isso que eu quero. Essa chave. Só que essa chave me traz esse texto. Tá vendo? Essa chave me traz esse texto. Então já me mostra ali. Tá? E um botãozinho que eu vou colocar embaixo agora. Aí eu venho aqui e coloco um button. Um botãozinho embaixo. Com a largura também, vai ser match parent, altura wrap. E um ID para ele. Certo? Um ID para esse botão. BT salvar. Vamos chamar assim. BT salvar.
Beleza? E agora? Vou colocar um texto nele, né? Um texto também. Que vai ser salvar. Mesma coisa, Alt Enter. E vou colocar dentro da string o texto salvar. Então ficou associado ali. Só um pouquinho. Então, se eu olhar o layout aqui, vai estar assim, né? Botãozinho salvar, o nome da pessoa e salvar. Tranquilos? É. Vamos deixar esse layout como sendo o principal agora, lá no Main Activity, lá no Android Manifest. No Android Manifest nós vamos inserir agora aqui, ó, a agenda. Então vai ficar Activity. Aí vamos colocar aqui Agenda Activity. Cadastramos ela aqui no Manifest. Ela está lá. Está inserida ali. Deixa eu só verificar aqui se realmente ela está no pacote certo. Que parece que ela não está mostrando, né? Não pude encontrar. Vamos só... realmente tem uma coisa para verificar aqui. E aqui no Agenda Activity, só vamos falar uma coisa. Vamos vincular ela ao layout. Set Content View. R.layout. R.layout. Ponto. Agenda, né? Agenda. Então nós vinculamos a Activity a um layout, tá? Só para a gente dar uma visualizada. E aqui nós temos alguma coisa a tratar, né? Nós temos alguma coisa a resolver aqui dentro. Só relembrando aqui o layout, colocamos o Set Content View para carregar o layout e tem algo esquisito que não está funcionando, né? Tem um X bem na testinha do nosso Androidzinho ali, tá vendo? Então quando tiver esse Xzinho bem na testa dele aqui, ó, não dá para a gente fazer nada. Tá? Nem adianta ficar apertando o botão aqui que ele está com um problema ali. Tá? Então vamos dar uma olhada primeiro o que está acontecendo. Essa estrutura de pacote está me soando um pouco estranho. Nós temos que dar uma verificada onde nós erramos aqui. Tá? Deixa eu verificar. Olha só. Um pequeno problema aqui. Ó. Quando nós fomos criar o pacote, New Package, ele tinha essa opção. Né? Então a primeira coisa que tinha essa opção. Então aqui o primeiro indício do nosso erro está aqui. Olha lá. No momento que nós fomos criar esse pacote agenda, então vemos aqui New, né, Package, e aqui tinha a opção, você quer criar agenda dentro do pacote Main ou dentro do Android Test? Então eu estava no teste quando eu fiz isso. Né? Então eu vou selecionar aqui o Main, olha só, o Main. Então no Main, vamos tentar colocar aqui, ó, agenda no Main. Agenda no Main. Olha só que não é só agenda. Na verdade eu tenho que colocar a estrutura todinha de pacote. Então eu vou pagar aqui novamente. Tá? Novamente, clicando no Java, New, Package, no Main nesse momento, não no teste. E aqui br.com.fábrica de programador. Ponto FDP, que é o nosso aplicativo, app. Um app FDP. Clicamos aqui, opa, tem um errinho aqui, já existe, ponto agenda, tá ali. Beleza, agora sim nós temos a estrutura desejada. Aquela estrutura inicial é a estrutura separada para teste. Já estava escrito aqui e a gente não estava visualizando. Tá? Então, agora sim, nós estamos dentro da estrutura main do Java. Então nós vamos pegar essa activity e vamos jogar dentro da agenda. Olha só o que eu fiz. Agora está certo. Vou refatorar. Aí agora nós temos, dentro da agenda, sim, nós temos o Activity e aqui os carinhas ali do cálculo. Tá, só para repetir agora. Dentro Isso. de Java, no pacote. Isso, dentro de Java, no pacote, isso, vem aqui no pacote, no main. Aí, a primeira vez, você tem que repetir o nome do... Isso, tudo novamente. A partir de agora, você pode vir aqui, ó, no New Package, entendeu? Vamos supor que eu colocar um pacote banana aqui, ó, automaticamente já vai criar. Você não vai precisar repetir tudo novamente. Os nomes dos pacotes, as estruturas. Então, Só... br.com.fdpe.agenda. Isso, aí vai criar essa estrutura. Aí vamos verificar. Só arrastar Isso, só arrastar. o agenda active que estava aqui para aquela de cima. Isso, só arrasta. Só arrasta o que estava aqui e para cá. E aqui dentro do... E essa agenda anterior eu posso apagar? Pode. Não, quando você arrasta ele já move, né? Ali, ó. Android Test. Posso apagar aquela agenda ali?
Ah, pacotinho pode. Esse pode. Esse pacotinho pode. Aí aqui no Android, né? Manifest. Vamos dar uma olhadinha aqui. A coisa deu uma organizada aqui, tá vendo? Então ele estava no pacote de teste separado e aí não dava para inserir ele aqui. Agora deu uma organizada. Agora o que vai fazer ele de fato se tornar o principal, nós temos que colocar aqui nele duas tags que já estavam na outra, né? Elas já estavam na anterior e por algum motivo foi apagada. Qual que é? Intent Filter. E dentro do Intent Filter qual que é? Action igual. Quem é a principal aqui? O que eu coloco aqui? Main. Beleza? E o segundo é a categoria. O que eu tenho que dizer aqui? Launcher. Ele já estava assim, né? Então, a classe principal, aquela que vai ser carregada em primeiro lugar, a Activity principal, tá vendo? Activity com Activity. Ela tem que possuir esse filtro aqui interno, com Action e categoria. Então, nós podemos selecionar aqui, por exemplo, você fala, não, agora eu quero que a minha Activity do cálculo seja principal. Tá bom, então você põe isso aqui. Ah, não, agora eu quero que a Activity do resultado seja principal. Então, você tira daqui e coloca aqui. Ah, não, agora eu quero que a minha Activity da agenda seja principal. Então eu coloco aqui. Tá? Só tiramos o Intent Filter, o nó todinho, e colocamos dentro do Agenda Activity. Agora quer dizer que ao rodarmos o Agenda Activity vai ser carregado primeiro. Agora perceba que o X saiu da testinha do bonequinho lá, e nós podemos rodar ele. Vamos verificar, do jeito que está aqui, vamos rodar. Então quem deve ser carregado primeiro vai ser o próprio layout da agenda que nós acabamos de criar. Vamos verificar aqui. Olha só, rodei, ele já apareceu de cara a agendinha. Eu posso colocar um dado aqui, salvar, mas não acontece nada. Tá? Agora nós vamos fazer, ao clicarmos no salvar, queremos carregar uma outra telinha, certo? E nessa outra telinha vai ter uma lista de nomes cadastrados. Tá? Na segunda tela a gente cria uma lista e exibe essa lista. Tá? Então, ao clicar no salvar, o nome dessa tela vai ser transportado para a segunda tela, onde ele vai ser inserido numa lista. Tudo bem? Então vamos criar a segunda lista, a segunda tela. A segunda tela vai ser um layoutzinho, que a gente chama de lista agenda. Vamos criar um layoutzinho aqui, New. Layout também vai ser um linear layout, chamado de lista agenda. Lista agenda. Deixa eu verificar aqui. Ah não, a gente começou com agenda no começo, então a gente começa com agenda, mantém agenda, agenda, lista, pronto. Vai ficar bem parecido com a outra ideia do outro. Ficou legal o que eu falei, né? Vai ficar bem parecido com a outra ideia do outro. Então, beleza. Você volta aqui, ó. Só eu que entendi minha piada. Foi sem graça, né? Então coloca aqui, ó, list, list view. Aí você põe aqui, ó, na largura você vai colocar match parent. E na altura dele, esse aqui, gente, é o componente onde nós vamos carregar a lista. Ele também vai ser match parent. Por quê? Esse componente de listagem, ele já está pronto. Tá? É um list, ele já está prontinho para receber uma coleção de dados. Então se eu pegar um objeto ArrayList e vincular com esse list sabe resolver esse problema. Ele sabe imprimir de forma empilhada, né, um em cima do outro ali. Tá? Ele consegue fazer isso. Beleza? Então, é um componente pronto, nós vamos dar um ID para ele. Vamos dar um ID para esse cara e vamos chamar de agenda lista. Agenda lista. Pronto. Ou a gente põe assim, ó, list view agenda. Pronto, list view agenda. É o nome LV agenda. Pronto. Um ID para o nosso componente. Tá? Então esse é o componente gráfico responsável em renderizar o conteúdo da lista. Nosso papel é pegar o conteúdo, o que está vindo no formulário, inserir numa lista e mostrar dentro do list view. É isso que nós queremos fazer.
Então, beleza. Até aqui tranquilo? Fizeram esse layout? Ok. Olharmos aqui na Ambient Design, ó, perceba que ele já mostrou uma representação. Tá? Uma representação do objeto que vai ocupar o espaço todo da tela. Ele vai usar esse layout aqui. Beleza? Então, tranquilos, né? Agora nós vamos vir aqui na segunda, no mesmo pacote, né, de agenda. Vamos colocar aqui uma nova classe que vai se chamar Agenda Lista, Activity. Pronto, Agenda Lista, Activity. É o que vai mostrar a lista. E vamos também trabalhar agora com Extends, App, Compact Activity. Uma Activity mais turbinada. Por último, vamos implementar o onCreate. Só para ver se a gente consegue carregar a lista. Tá? OnCreate. Ainda não tem lista nenhuma. Vou só setar aqui o layout. Olha lá. Setar o layout. Fazer o mais básico possível. Que é colocar o r.layout. O que eu ponho aqui agora? Agenda, lista. Vinculei a activity ao layout. É o que a gente vem fazendo até agora. Né? Criamos um layout, criamos um activity. E vinculamos ao layout. Estamos já cansados de fazer isso. De entender essa parte aí. E, bom, o que nós temos que entender agora? Eu preciso, nesse momento, carregar conteúdo dentro da lista. Eu já falei que esse é o layout. Né? Se eu quiser ter acesso a esse componente, como que eu faço para ter acesso a esse componente? Eu quero manipular ele dessa activity. Como que eu faço? O que eu tenho que ter aqui? Find View by ID ou Bind do Butter Knife. Qual nós vamos usar? Find View by ID ou Bind do Butter Knife? Qual que vocês querem? O Bind? Então beleza. Então vamos colocar o Bind aqui. Se vocês quiserem o Bind, então vamos pôr o Bind. O Bind r.id. List View Agenda. Tá ali. Qual que é o tipo da tag? O nome da tag? List View. Qual é o nome da classe que eu vou colocar aqui? List View. Mesmo tipo, ó. List View do Android. Tá vendo? Vou chamar de lista. Pronto, tá ali. O mesmo tipo desse componente é o mesmo tipo dessa classe. Se a tag lá é List View, aqui tem que ser List View. E ele injetou e tá tudo certo. Agora, como que eu faço para ativar mesmo o Butter Knife aqui? Vou até pôr aqui, ó, Butter Knife, né? Ponto, bind, e eu passo a instância atual da minha activity para ela controlar. Beleza? Tá tranquilo, né? Vamos colocar a injeção do carregamento do Butter Knife depois do layout. Ali. Depois do Set Content View. Nós vamos criar agora aqui um objeto que vai representar uma lista. Um objeto bem simples. Como seria uma lista aqui? Ainda não vai ter vínculo nenhum com aquela tela. Nenhuma. Eu só quero criar uma lista. Uma lista para imprimir de cara naquele layout. Uma lista, eu vou colocar uma lista, vou colocar 3 nomes nessa lista e quero imprimir ali dentro. Entendeu? Como que eu crio uma lista? Uma lista simples. List. Vou criar uma lista de string. Pode ser? Olha lá, uma lista de string. Pronto, vou colocar aqui nomes. O que vocês acham? Nomes. Recebe. Existe uma classe que nos permite já montar uma lista de uma forma mais fácil. Eu passo aqui os objetos. João, Zé e Maria. Automaticamente esse cara já vai ser criado new array list para mim. Já vai ser colocado dentro dele na posição 0, na posição 1 e na posição 2 esses 3 objetos string. Essa ferramenta é do Java. do Java? Esse é do Java. Se você observar a natureza dessa classe aqui, a origem dela, tá vendo? Java útil. Tá bom? Beleza? Eu trago aqui, ó. Java útil. Arrays. Assim como o list, também no Java útil.
Tá? Criei uma lista. Ainda não tem link nenhum com aquela tela. É só uma lista que já vem carregada. O meu papel agora, ou o nosso papel agora, é fazer o quê? É colocar essa lista dentro desse cara. Eu não posso chegar aqui nesse componente, ó, e falar assim, ó, lista recebe nomes. Ia ser maravilhoso se fosse assim. Mas não é assim. Né? Mas nós não podemos fazer assim, ó, essa lista. Atribuição direta assim. Né? Então nós temos que criar um adaptador. Então existe um adaptador que permite nós passarmos uma lista para um objeto ListView, que liga os dois. É um link, é um cara que liga os dois. Que ele interpreta, ele lê a lista e joga tudo dentro do ListView. Ele faz isso, ele lê a lista, o ArrayList, a coleção, e pega objeto por objeto e vai jogando dentro do ListView. Tem um cara especial que faz isso, que vai extraindo os dados daqui e vai montando lá dentro em forma de itens. Não sei se vocês lembram aqui do layout. Se você pegar aqui no layout, olha só, perceba que eles são em forma de itens, tá vendo? Então, cada item disso aqui ó, é uma view, que a gente fala. Isso é uma view, isso é uma view, isso é uma view, é uma view. Por isso fala list view. É uma lista de objetos view. Então, o que o adaptador vai permitir? O adaptador vai permitir a gente pegar esse jão e colocar dentro de um objeto view e pôr na lista. Esse objeto Zé, que é string, né? Colocar dentro de uma view e pôr na lista. E colocar dentro de uma view e pôr na lista, já que é uma lista de view, list view. Então, cada item disso aqui vai virar uma view. Tá? Agora, quem vai fazer essa conversão de string para view, quem vai jogar esse objeto dentro da view é o adapter. Tá? Então, nós vamos ter que criar um adapter para isso. Então, para isso, nós temos uma classe ArrayAdapter. Beleza? E aqui nós vamos falar, você vai adaptar objetos do tipo string. Vou chamar aqui de adapter. Estou seguindo o mesmo padrão aqui. New ArrayAdapter. Beleza? Para eu montar um adaptador, um adapter, eu tenho que dizer, eu quero colocar o que nesse adapter. Primeiro, eu tenho que passar o contexto dele. O dis vai ser o contexto dele. Activity, onde nós estamos montando ele. O layout, existem vários tipos de layout apropriado para adapter. Existe um chamado Simple List. Não está assim, está assim. Ó. R. Esse R, gente, agora vai ser do Android. Ó. Põe assim, ó, Android.R. Não é o nosso R. Tem o nosso R, que contém os nossos componentes, e tem o R do Android. Android.r.layout. Simple List View. Simple List 1. Simple List 1. Vírgula. Nomes. Perceba o que eu estou definindo aqui. Então, o que isso quer dizer, gente? Olha só. Primeiro, esse primeiro parâmetro do adapter, ele espera o contexto. Eu segurei no Ctrl, tá? Ele espera o contexto. O que é esse contexto? É o objeto activity do momento. A gente fala dis. Dis é a instância daquela activity. Tá? É o contexto onde ele está, onde ele vai ser criado. Ele vai ser criado dentro daquele contexto. Contexto é um container. Aí é um objeto que possui outros objetos dentro. Então quer dizer que aquela lista vai ser criada, aquele adaptador, dentro de qual contexto? Dentro daquela list view. A list view, perdão, o activity. A activity é um contexto de objetos. Cada activity é um contexto de objetos. Tá? Layout, aqui eles pedem um inteiro. Qual é o tipo de layout que você quer vincular, que você quer associar? Então, nós criamos um layout simples, que é um layout nativo, que é para representar cada item do list view. E aqui, por último, a própria lista. É o que nós queremos imprimir. Tá? Então, sempre nós vamos colocar assim, ó, a lista original, dentro de um layout, que o adaptador vai inserir, e o contexto atual. Porque o adaptador ele precisa de um layout. Porque ele vai jogar os nomes que estão aqui dentro de algum layout. Cada view é um layout, é um tipo de layout. Tá? Isso aqui é só um classificador. Ó, use o layout simples aqui. Beleza? Então isso aqui não funciona. Agora, o fato de ter criado um adaptador que pega esses nomes e monta
algumas views para ele, para cada nome desse. Para cada nome desse, esse nome vai ter uma view, esse nome vai ter uma view e esse nome vai ter uma view. Adaptado dentro desse layout. Essa é a view que ele vai construir. Esse é o tipo de layout que ele vai construir. Mas nós ainda não colocamos esse adaptador nessa lista. Nós só criamos o adaptador, configuramos os nomes dele, o layout dele e o contexto dele. Agora nós temos que vir aqui na lista e falar, ó, set adapter. É tudo que ela precisa. Passamos o adapter. E agora sim nós temos esse cara no meio. Então nós temos a lista original, o adaptador e o vínculo da lista, do list view ao adapter. Então esse sanduíche aqui, ele está no meio. Ó. Tá? Ele está no meio. O adaptador está no meio entre a lista original e o list view. Agora, se nós carregarmos isso aqui, ao carregarmos a tela de resultado, nós temos que carregar uma lista direta para o padrão. Uma forma da gente testar esse aplicativo é colocando esse cara como main. Esse cara como main. Ou então, já colocar no salvar um link para ela, que eu acho que é mais fácil agora. Que a gente vai precisar dele mesmo. O que vocês acham? A gente faz o link e já testa, né? Então a gente vem aqui. Vamos colocar lá no salvar. Cadê o agenda? Agenda Activity. Como faz um link para outra Activity? É o intente, mas onde que eu ponho esse intente? No botão? Tá, o que eu faço? Ah, o byte no botão. Então vamos colocar um byte no botão aqui. Isso, então vamos colocar lá. r.id.bt salvar, né? Beleza. Em uns a gente usou um padrão, em outros usamos outro, a gente está tudo despadronizado. O botão é... Botão. É isso? Tá certo ou não? Tá certo? Tá certo o que eu estou fazendo? É isso mesmo? Ah, o clique já resolveria, né? Precisaria do bind? É que eu estou seguindo o que vocês estão falando. É para fazer o bind? Ou é o clique direto? Ah, então vamos fazer o clique direto. A gente faz assim, ó, on clique então, né? Lá, on clique. Aí colocamos lá r.id.bt salvar. Aí. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Public void salvar. Beleza? O que ele faz? Ah, falta carregar o border knife, né? borderknife.bind. E aqui eu coloco o quê? O contexto, né? O contexto é o objeto atual do tipo Activity. Beleza, chamei o salvar. No salvar, como que eu faço para carregar o resultado? Ou a lista? Ou agenda lista? Crio uma intent. Então, crio uma intent e ir para resultado, né? Ou resultado não. Agenda lista. Pronto. Ir para a agenda lista. New intent. Eu tenho que passar alguma coisa dessa tela para outra? Tem que passar alguma coisa dessa para outra? Passar o quê? Eu tenho que, dessa tela eu tenho que passar alguma coisa para outra? Que tela que é essa? Não é a tela do formuláriozinho? Eu teria que passar o nome que ele digitou, né? Se você quiser só fazer o link sem passar o nome para lá, é só vir agora aqui e fazer isso aqui, ó. Start Activity. Opa, perdão. Na intent esqueci só de avisar aqui. Da onde para onde? Da agenda activity.dis para agenda lista.class. Tá certo isso aqui? É de mim para lá. Esse objeto que está instanciado é esse cara que você vai ter que criar a partir de agora. E agora eu faço o que aqui? Start Activity, né? E coloco ir para agenda. Beleza? Beleza? Ficou cristalino? Está cristalino, né? Porque a gente fez a mesma coisa. Não estamos nem passando parâmetro. Clicamos no salvar, ele chama aquela outra tela, né? Ele vai chamar essa tela que já vai montar uma lista pronta. Daqui a pouco a gente volta e faz só a inclusão aqui. Beleza? Olha só, e agora?
Posso testar já? Vou testar, porque nós já colocamos no Activity que a agenda no manifesto, nós colocamos que ele é o principal. Então vamos colocar aqui. Só tem um problema, né? Deixa eu só verificar aqui se nós adicionamos essa nova Activity. Acho que nós não adicionamos no manifest. Realmente nós não adicionamos no manifest. Ó. Então vamos adicionar no manifest a nova Activity, que qual que é? Activity Agenda List, né? Só para ela ficar ali, bonitinha ali. Só ela. Tá? Então a main está sendo isso aqui, ó. Só acrescentei para ela poder ser utilizada agora. Agora eu vou rodar. Temos aqui a telinha principal. Vou colocar qualquer coisa, mas esse dado não está influenciando em nada agora. Porque ao clicarmos no salvar, ele só leva para a segunda tela, que já carrega João, Zé e Maria. Uma lista pronta. Tá? Uma lista prontinha. Só isso. Ela já está pré-definida. Então, para fazer com que aquele texto que nós colocamos lá no formulário seja inserido dentro dessa lista, o que nós temos que fazer? Qual é a ideia que vocês têm? Primeira coisa eu tenho que acessar o texto aqui da primeira tela. Eu tenho que acessar o componente que tem um texto. Como que chama o componente que tem um texto? Vamos fazer um bind dele, que é o quê? É o add nome, né? Olha lá, add nome. Qual é o tipo do componente? Edit text. Edit text. Vai chamar add nome. Tá ali. Beleza. Só isso? Eu preciso pegar esse dado em que momento? Não, mas em que momento que eu preciso pegar esse dado? Qual? No método onCreate ou no método salvar? No método salvar. Por quê? No onClick, né? Então, beleza. Então, eu posso pegar aqui, né? No onClick, eu posso colocar aqui string nome, recebe do add, nome que está aqui, ponto get text, ponto toString. Depois nós temos um jeito melhorzinho de pegar isso aqui. Mas é o que nós temos para agora. Temos o nome? Tá. E agora? O que eu faço com esse nome? Eu ponho dentro de um bando e jogo lá para outra tela? Posso fazer. Olha só, um jeito legal também de fazer é fazer o seguinte, na própria Activity, colocar um put, ó, tá vendo? De cara, um put, ó. Pô, mas o Activity aceita você pôr um put dentro? Sim. Quando você põe no put, ele já tem um bundle interno. Ele já cria um bundle interno para inserir. Você pode criar o bundle explicitamente aqui fora e carregar ele de parâmetros. Ou você pode falar, não, eu já vou colocar direto pela própria Activity. Ela já vai ter o bundle, ela já tem um bundle embutido lá dentro dela. Então, vou colocar aqui direto. Ó. Como eu vou chamar esse meu parâmetro extra? Nome. E o que eu passo aqui como valor? Nome também. Então ficou assim, ó. Nome. Tá vendo? Será que eu teria aqui um put string? Ou um put extra string? Assim, puxa, só 1 milhão de put extra. Puxa, não dá para definir o tipo, né? Essa aqui é uma diferença do bundle, né? O bundle você consegue definir o tipo que você está inserindo. Aqui ele fica meio genérico. Ó. Do jeito que está aqui, nós fizemos uma linha mais, um atalho para um bundle aqui. Ó. E agora aqui, na listagem? Quando eu carrego a página, eu faço o quê? Pode ser aqui, ó. Get intent. Com esse get intent, o que eu faço? Eu estou pegando a intent que carregou a lista. Então eu faço aqui, ó, intent e peguei a lista. A intent que tá vindo para mim. Certo? Tá vindo um nome, não vem o nome? Como que eu faço para acessar esse nome? i.get extra. Será que eu consigo pegar um extra? No caso tem que virar extras, né? Extras. Aí me retorna de novo quem? O bundle, né? Lá. Alt Enter. Ó. Me retorna um bundle aqui, ó. E aí o que eu faço? Para tirar. Get string. Como que chama? Nome.
O que eu tenho aqui? Então, string, nome. Eu estou pegando o nome que está vindo do bundle da intent. E agora, o que eu preciso fazer com esse nome? Veio aqui o João, Zé, Maria. O que eu preciso fazer? Adicionar na lista? Então, ao invés de fazer assim, né? Como que eu faço para adicionar na lista? ADD? Hã? Você quer que ele já comece assim carregado ou não? Ou deixa vazio primeiro? E conforme você vai adicionando, mostra só o que você está adicionando. Deixa você saber de ver, depois eu te digo. Hã? Deixa você pra ver, depois eu te digo. Tá, do jeito que está aqui, a gente não conseguiu colocar na lista ainda. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse onCreate, lembra do ciclo de vida da Activity? Em que momento que ele acontece? Toda vez que a tela 1 chamar o onCreate, o que vai acontecer? Toda vez que a tela 1 chamar a tela 2, ele vai chamar o onCreate. Ele vai chamar o onCreate novamente. Então esses objetos que estão alocados aqui dentro vão ser todos reconstruídos. Então eu não posso deixar essa lista aqui dentro, concorda? Eu tenho que tirar essa lista. Eu tenho que colocar ela lá em cima. Eu tenho que colocar ela aqui, ó. Eu tenho que colocar ela aqui. Para que ela seja acessível sempre. Tá certo o que eu estou fazendo? Tá certo assim? Vamos criar uma lista vazia? New array list? Array list. Criei uma array list. Pelada. Não tem nada dentro dela. Beleza? O que a gente precisa fazer aqui? Ao criarmos essa tela, nós precisamos adicionar esse nome aqui dentro desses nomes, concorda? Então, beleza. Então, você ficaria como? Nomes.add nome. Então, seria algo assim, ó. Eu tenho uma lista pelada. Ao criarmos a página, ou perdão, a tela, nós carregamos o que está vindo da outra, da anterior, inserimos na lista, criamos um adaptador de layout para ela e colocamos no list view. Será que isso funciona? O raciocínio está razoável, será? Vamos testar? Então nós temos aqui uma telinha, vou colocar aqui, ó, a salvar, ele colocou. Realmente ele criou uma lista e realmente ele inseriu. Mas Agora vamos fechar essa tela. Vamos sair dessa tela, vamos fechar ela, vamos tentar salvar de novo. O que vocês acham? Como faz para fechar essa tela? Aonde que eu ponho o finish? Na lista? Isso, lá no nosso layout não tem um botãozinho, né? Vamos botar um botão fechar, assim, ó. Só para ficar assim, ó, button, largura match parent, altura wrap. Vamos colocar um ID para ele. E vamos colocar aqui, ó, BT fechar. Já existe um BT fechar, ó. Tá vendo? Vamos chamar esse cara aqui ó, de BT fechar agenda. O que vocês acham? Ficou bom, né? BT fechar agenda. É, e fecha aspas aqui. Ficou assim, ó. Aí. Opa! Só estou fazendo besteira hoje. Tá ali. Só coloquei um BT fechar agenda. O que nós vamos fazer agora para fechar? Vamos carregar o botão ou vamos já direto num clique nele? Ah, então beleza. Então vamos colocar aqui, ó. Um clique. r.id.bt fechar agenda. Beleza? Opa, fiz besteira. Coloca aqui o método, né? Public void fechar. E o que ele faz? Finish. Esse finish encerra o trabalho. Ele encerra aquela activity. Ele destrói aquela activity. Então ele volta para o formuláriozinho novamente, para a gente cadastrar um novo usuário, concorda? Então eu venho aqui, rodo novamente,
Ele vai carregar agora o novo, isso aqui ainda é o antigo. Aqui. Vou colocar aqui um nome qualquer. Salvar. Ele de fato trouxe. Cadê o botão fechar? Primeiro que o botão fechar nem apareceu, né? Cadê o layout? Vamos verificar o layout, o que aconteceu? Olha lá. Será que esses dois não estão disputando tela, não? Ah, tá. Será que esses dois não estão disputando tela, não? E se eu colocar o espaço dele, wrap content? Será que vai dar certo? Olha lá. Aí, será que eles não estão disputando layout? A altura dele, só o conteúdo e o botão. Aqui, eu estou no layout linear. Eu coloquei uma lista aqui, né? Coloquei um botão aqui embaixo. Carreguei aqui. Olha só, então eu fiz um teste com layout. Coloquei aqui apenas wrap content para ver se realmente era esse o problema. Vou pôr qualquer informação aqui e salvar. Realmente. Quando eu coloquei que a list só vai ocupar o espaço dela, ela ficou assim. Conforme ela vai crescendo, o botão vai empurrando o botão para baixo. Tá? É uma forma de fazer o layout. E aqui nós vamos colocar um texto, né? Olha lá, um texto só para ficar assim, ó, fechar. Nós já temos um fechar, não temos? Então eu posso pôr aqui, ó, string, ó. Barra, não temos um fechar? Opa. String. Aí, já temos um fechar. Eu vou aproveitar o mesmo. Já temos ele? Eu vou aproveitar o mesmo, olha lá. Fechar. O mesmo. E vamos testar novamente. Aí, beleza. Coloquei aqui. Salvar. Beleza, colocou o conteúdo e o fechar. Fechou. Voltou. A gente não fez nem um tratamentozinho para ele limpar, né? Quando ele voltar da tela, ele limpar. Mas vou colocar outro cara aqui, ó. Salvar. Oh, mas cadê o A? O A. Cadê o A? Que a gente tinha criado agora há pouco. Fechar. Vou limpar aqui, vou pôr o BBB. NNN, ó. Salvar. Cadê? Lembra do ciclo de vida? Então, por isso que é importante entender o ciclo de vida, né? Quando eu fecho, o que acontece? O objeto é destruído. Ele não estava na memória. E quando eu salvo aqui, ele constrói, vamos criar ele novamente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa lista, ela só existe no momento que a Activity é instanciada. E depois ela é destruída. Então a lista cria, descria, cria, destrói, cria, então essa lista nunca vai ser, ela nunca vai ser mantida, ela nunca vai ser persistida. Então como nós fazemos para resolver esse problema? Vocês têm alguma sugestão? Então, o que vocês sugerem agora? Você acha que se eu colocar essa lista estática aqui, vai resolver? O problema está aqui. O que nós temos que entender é que essa classe Activity, ela vai ser, a instância dela vai ser desalocada. Então, essa lista, ela não pode estar vinculada à alocação da agenda. Que ideia que vocês me dão? Ela chegar na Activity principal. Poderia colocar na Activity principal, seria uma alternativa, porque ela vai ficar fixa ali. Ou eu crio ela na principal, poderia ser uma alternativa, né? Ou eu poderia criar uma classe separada só para dar manutenção nesse cara aqui. Por exemplo, vocês topam criar uma classe chamada Agenda? Uma classe chamada Agenda mesmo. O que vocês acham? Que tem a lista. Ou uma classe chamada assim, ó, Agenda Lista, nome da classe. Ou gerenciador de agenda. Vamos falar assim, ó, gerenciador de agenda. Ó, vou criar aqui uma nova classe, ó. Uma nova classe chamada assim, ó, gerenciador de agenda, ó. Agenda. Aí. Criei uma classe chamada gerenciador. Então aquele sotaque, né, nordestino. Gerenciador. Deixa eu colocar aqui. Hã? Nada contra o sotaque nordestino, eu adoro o Nordeste. É gerenciador, né, para ficar sul-mato-grossense. Gerenciador de agenda. E aqui nós vamos colocar nossa lista. O que vocês acham? De transportar nossa lista para cá. Aqui. Trouxe a lista para cá. Olha lá.
Certo? Trouxe a lista para cá. Só mudei a lista de lugar. O legal agora, olha que bacana que dá pra gente fazer. Dá até pra gente deixar ela mais inteligente. Eu criar ela ficar privada, ninguém acessa ela direto assim, mas de qualquer jeito, né? Direto. E a gente criar um método aqui, ó, public. Vamos colocar static. E eu posso colocar aqui, ó, public void static adicionar. Ó. Posso fazer assim, ó. Hã? Pode ser assim, ó, adicionar. E aqui eu pego uma string, nome, e adiciono na agenda. Olha que nós temos como se fosse um cadastrinho. Aqui. Olha lá, olha o que eu fiz. Eu criei uma listinha privada, ninguém mexe nela diretamente. Chamo o gerenciador de agenda, que adiciona na lista. O cara vai lá e pum, adiciona. Uma lista estática. E se eu quiser acessar essa lista? Public, se eu quiser acessar ela, né? Public, aí faço um list, string, get, nomes. Olha lá. Só um método para retornar. Então eu fiz uma classe que vai permitir a gente adicionar e retornar a lista. Porque eu preciso retornar para poder mostrar no meu adapter. Eu preciso retornar. Né? Get nomes, ó. Uma lista de string. E preciso adicionar. Fizemos um banquinho de dados aqui, ó, separado. Ó. Certo? É um banquinho de dados. A lista ficou totalmente isolada das activities. Nem da activity A, nem da activity B. Ficou totalmente isolada. E aqui nessa lista, tá vendo? Esse agenda lista, o que eu faço? Aqui, ó. O que eu faço aqui? Eu posso chamar o meu gerenciador, ponto, adicionar nome. Aí. Posso fazer assim, ó. Ele já vai lá e pum, coloca na lista pra gente. E agora aqui para imprimir? Get. Ah, o get não está estático, né? Então eu coloco ele estático lá. Vamos olhar lá? Pronto. Será que isso funciona? Nós separamos a lista das activities. A lista não está presa dentro dos objetos que são activities. Será que isso funciona? Eu não sei se dá certo. Vamos testar. Vou digitar aqui João e salvar. Ó, o João foi para lá. Vou fechar. Depois ele trata aqui para limpar, tá? Zé. Vamos pôr o Zé? Olha só, velho. O Zé tá aqui, ó. Fechou. Adivinha quem vai ser o próximo? Maria. O que é isso, gente? Salvar. Aí, ó. Tá bom, vou pôr o Thiago aqui só pra ele não chorar, vai. Thiago, né? É isso aí. Pronto. Tá bom, Thiago. Isso aí, vai. Aí, tá bom? Então, ficou isolado, ficou totalmente independente, ficou numa lista estática. E nós temos aqui uma listinha. Perceba que ela, conforme ela vai crescendo, vai empurrando aqui o botão fechar. A gente poderia usar outro layout e deixar já fixo o botão fechar aqui embaixo. Deixar como exercício para vocês. Como que você faria para deixar a lista lá e o botão já fixo lá embaixo. Entendeu? E, opa, fechar. Beleza? Então vamos treinar isso aí. Só como exercício, eu vou pedir que você faça algumas coisas aqui. Por exemplo, o que eu quero que você faça como exercício agora? Nós estamos transportando nessa agenda apenas o nome, tá? Qual vai ser o exercício? Você vai criar um objeto pessoa que vai ter nome, telefone e e-mail. 3 strings. Uma classe pessoa que tem as propriedades nome, telefone e e-mail. Tá? Então você vai acrescentar 3 campos aqui. Nome, telefone e e-mail.
Quando ele clicar em salvar, ele vai passar o objeto pessoa para a lista. E aí dentro dessa lista aqui, ó, que nós estamos trabalhando, ao invés de ser lista de string, vai ser lista do quê? Lista de pessoa. Então aqui vai ser uma lista de pessoa, tá? E aqui da tela 1 para a tela 2, ao invés de você passar um nome, você vai passar um objeto pessoa inteirinho, que tem nome, que tem telefone, que tem e-mail. Esse é o exercício para a gente plantar essa aula. Beleza? Então vamos fazer.